Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o professor Luiz Gonzaga Beloso. Nós já tivemos uma oportunidade, já quase um ano atrás, de conversarmos, foi algo que quem acompanha o canal gostou muito, então agradeço muito o professor Beloso ter aceito o meu convite. Professor, essa é aquela pergunta fácil de fazer e difícil de responder. A situação que nós vivemos, econômica, eu acho, assim, como historiador, que é uma das mais complexas da história do Brasil republicano, esse momento que nós vivemos, que é parte desse movimento da história, né? Como é que o senhor analisa esse momento da história econômica brasileira, né? E se é possível, eu sei que é uma espécie de Deus e sua obra, quais poderiam ser os caminhos que nós poderíamos percorrer para sair desse difícil momento? Professor, obrigado por ter aceito o meu convite. Bom, Vila, você, como historiador, sabe melhor que qualquer outro que, na verdade, a economia, ou as economias, né, elas envolvem a partir de um movimento histórico do conjunto. Nós não podemos separar. Eu, às vezes, vejo análise sobre a economia brasileira, viu, Vila? E eu fico muito assim, impressionado, porque eu fico com a impressão que o Brasil está no planeta Netuno, não está no planeta Terra, articulado com as demais economias do mundo. Então, vamos analisar rapidamente, fazer uma análise muito rápida das transformações da economia brasileira, né? O João Manel já apontou isso corretamente, ele escreveu um livro importante, O Capitalismo Tardio, né? Que analisou essas transformações de uma maneira sistemática. Então, vamos pegar a economia brasileira já depois dos anos 30, depois da Revolução de 30, das transformações que foram impostas a ela, né? Num período também turbulento, né? Que o Brasil teve que se mover entre as potências do eixo e as potências ocidentais, e na guerra ficou aquele, você sabe disso muito bem, ficou o Getúlio jogando com as duas pontas, né? Getúlio jogou com as duas pontas e terminou com a vinda do Roosevelt aqui, né? O Getúlio acabou mandando as nossas pracinhas para a Europa, né? Lutar entre os aliados na Segunda Guerra. E nesse momento, no pós-guerra, o Brasil se depara com um mundo em transformação. Sob o comando, a gente tem que reconhecer certas coisas. É bom a gente botar assim, devagar no seu lugar. O mundo foi reorganizado a partir da hegemonia americana. Os Estados Unidos propuseram Bretton Woods sob, digamos, a inspiração da vida e da política rooseveltiana interna, né? Houve inclusive uma aproximação, a pessoa não sabe, você sabe, claro, na conferência de Yalta, conviveram o Roosevelt e o Stalin, né? E esse arranjo, essa contraposição, porque os Estados Unidos, na verdade, foram importantíssimos para a recuperação europeia, foi fundamental, várias ações, eu não falo só do Plano Marshall, mas da permissão que os americanos deram para a União Europeia de Pagamentos, em que eles pouparam os americanos de terem que gerar os dólares suficientes para pagar suas importações e exportações, permitiram as transações nas moedas nacionais, e assim a recuperação europeia foi muito rápida, né? Então, aí eu vou dar um pulo para o Brasil, vou usar um exemplo. A guerra terminou em 45, e em 57, a Volkswagen já estava no Brasil. Ou seja, o empurrão americano moveu as economias europeias, não só a Volkswagen, houve um movimento da Krupp, da Siemens, de outras empresas que se dirigiram para ocupar espaço numa economia que estava mostrando sinais de que ia começar a se desenvolver, que ia prosseguir o seu desenvolvimento, né? Então, é uma relação entre as políticas domésticas e o movimento da economia internacional.
Aonde terminou isso? Qual foi o momento, digamos, por excelência dessa articulação? Foi o governo Juscelino Kubitschek. Nós recebemos todas as empresas, todo o investimento multinacional, de preferência, veio para o Brasil. O Brasil ultrapassou, você sabe disso, né? Que antes de 30, a Argentina era o país latino-americano que tinha maior peso, né? Maior protagonismo, até porque era fornecedor de alimentos e carne. É fruto, eu brinco com os meus amigos argentinos que eles são fruto do navio frigorífico, né? Começar as exportações para a Inglaterra, sobretudo, mas é uma brincadeira. Mas o Brasil ultrapassou a Argentina, México, foi o país latino-americano com melhor desempenho e recebeu o investimento estrangeiro. Era uma situação diferente, você estava ainda sob as regras monetárias e financeiras internacionais de Bretton Woods, né? Com manejo adequado da taxa de câmbio. Sabe que o Brasil tinha 5 taxas de câmbio, né? Você sabe disso. Sim, 5 sim. E aí taxas de cabia era a Cassex que fazia Isso, era a, Castex. Isso, era isso, Castex, isso. 5 taxas de câmbio. Tinha uma para importação, outra para exportação. Então, era um arranjo para favorecer tinha ainda a instrução 108, que favorecia a entrada de capital estrangeiro, porque as empresas estrangeiras entravam com os equipamentos aqui. Não era com dinheiro, entravam com os equipamentos, que eram certificados e avaliados em dinheiro, mas entravam com os equipamentos. Tudo para facilitar a entrada de capital estrangeiro. Isso promoveu uma articulação entre as empresas nacionais e internacionais. Não vamos esquecer que o Juscelino, inspirado pelos seus assessores, muitos dos quais ainda eu conheci, né? O Juscelino criou os grupos executivos. Você se lembra? O grupo executivo da indústria automobilística, o grupo executivo da indústria mecânica, GEIMAC, etc., etc. Então, era uma convivência entre os gestores do Estado e o setor privado, muito bem sucedida. Eu diria que eu várias vezes tentei convencer algumas pessoas que a gente devia recriar isso, pessoas que estavam no comando da economia, né? Mas não fui bem sucedido, porque eu acho que os chineses, por exemplo, eles olharam a experiência brasileira e reproduziram essa experiência, a relação entre o público e o privado, não é? Porque os chineses conseguiram escapar daquela obsessão soviética, stalinista, de você ter uma economia de comando, que, na verdade, ficou mais que comprovado que não funcionava de maneira adequada na distribuição dos recursos, etc. E a China aprendeu. Aliás, eles vieram aqui, eu já contei isso para você, eu acho, vieram aqui no final dos anos 70 para conversar com os brasileiros. E conversar, foram à Unicamp conversar com a gente. Aí nós tentamos explicar para eles. Não estou dizendo que eles vieram aprender, eles vieram ouvir, como eles sempre fazem, eles vêm ouvir, né? Eles têm pragmatismo e modéstia suficiente para ouvir. Então, na sequência desse, e vamos dizer o seguinte, que eu vou completar para não tomar muito o seu tempo com isso, mas acho que é É isso, importante. claro. Depois da Revolução de 64, o Roberto Campos e o Bulhões fizeram as chamadas reformas. E entre essas reformas estavam, por incrível, eu sempre brincava, eu encontrava o Roberto Campos no Congresso e brincava, você é um desenvolvimentista sem saber, porque ele fez a reforma das empresas estatais, fortaleceu as empresas, garantiu um bom desempenho delas e foi importante. Se você for perguntar isso, por exemplo, ao Delfim, ele vai confirmar, foi importante para o deslanche da economia brasileira no período do milagre, né? Porque eles não desmontaram a arquitetura que foi criada, os militares não desmontaram a arquitetura que foi criada
nesse período desenvolvimentista, Getúlio e Juscelino. Não desmontaram, eles mantiveram. E, então, se você vai olhar, por exemplo, durante o período do Milagre, até depois, no período Geisel, que cometeu o equívoco de financiar o segundo arranque da economia no período militar com financiamento externo, isso, na verdade, foi o que determinou o desastre dos anos 80. E aí é o seguinte, né? O Brasil, em 1980, era a economia mais industrializada entre aquelas chamadas, hoje chamadas emergentes e antigamente chamadas em desenvolvimento. Era que tinha a indústria mais integrada, mais avançada, era muito mais avançada que a Coreia, muito mais avançada que a China. A partir dos anos 80, nós começamos depois da crise da dívida externa, nós começamos a perder essa condição. E mais, né? Nas mudanças que ocorreram na economia internacional, que nós não podemos esquecer que o regime de Bretton Woods vinha capengando, mas ainda resistindo. Ele sofre um golpe em 1971 com a desvinculação do dólar com o ouro, com a flutuação das taxas de câmbio e com a desregulamentação financeira. Então, aí o regime internacional mudou completamente. E o Brasil foi pego nessa armadilha. Foi pego nessa armadilha, nós vivemos uma década perdida, a década de 80, eu tive no governo junto com o João Manuel, né? Plano cruzado, etc., mas nós sabíamos que o plano cruzado era só um expediente para impedir que a hiperinflação explodisse definitivamente. Então, havia uma série foi feito congelamento de preço, uma série de coisas precárias que foram feitas para segurar. Eu acho engraçado, às vezes, quando eu vejo as pessoas que participaram da política econômica, que elas não conseguem reconhecer as fragilidades daquilo que elas estavam fazendo, né? Todos eles são muito sabidos, fizeram tudo certo, só que deu tudo errado. Então, nós sabemos que o plano cruzado era precário, que era só um remendo que estava sendo posto para impedir a explosão da hiperinflação. Muito bem, chega em 94, o Brasil, por conta de um movimento, de uma recessão internacional e de um movimento de capitais para cá, que visava, na verdade, se valer da desvalorização dos ativos nacionais, dos ativos brasileiros, por causa da exatamente por causa da desvalorização cambial continuada, foi desvalorizando em dólar os ativos brasileiros. Muito bem, então, nós vamos completar esse período em 1994, quando é feito o Plano Real. Quando eu tento explicar isso, eu fico preocupado, porque as pessoas ficam achando que eu estou fazendo uma crítica do fim da inflação. Não, eu estou dizendo que as coisas não são tão lineares como as pessoas imaginam. O CT foi muito bom acabar com a inflação, mas, por outro lado, eu preciso explicar isso, por outro lado, para segurar a âncora cambial, que nós atrelamos a nossa moeda ao dólar, e todas as estabilizações, desde a Alemanha em 23, a israelense nos anos 70, mas na Alemanha em 23, todas as estabilizações de hiperinflação se fazem com âncora cambial, porque as moedas são muito diferentes na sua qualidade. Umas são conversíveis, outras não são. O que quer dizer que é moeda conversível? Que ela é a moeda reserva e que, na verdade, todas as outras moedas estão relacionadas com ela. A nossa é uma moeda não conversível. Então, a estabilização respeitou essa regra. Foi feita em cima da conversibilidade do real recém-criado diante do dólar. Mas, para sustentar isso, não sei se depois eu vou falar da Argentina, mas para sustentar isso era preciso que você tivesse uma taxa de câmbio mais ou menos estável, né? Não era fixa, era um deslizamento do câmbio, mas precisava ser muito lento para segurar aquilo que tinha acontecido,
E as taxas de juros foram muito altas. A taxa Selic, no período de 94 a 98, estava em 22, foi 22%, a taxa Selic média, 22% ao ano. Imagina o que era isso, real. Então, imagina o que isso significou para a economia brasileira. Aí você começa a olhar, né? Em 85 ainda, a participação da indústria estava em torno de 30 e poucos por cento. Hoje está em 11. Então, foi um processo continuado. E por isso que é importante a gente fazer uma análise do ponto de vista histórico-estrutural, porque aí você afasta a má politização do debate, né? Porque esse fez errado, o outro fez certo, o outro fez errado. Não. Na verdade, foi uma sucessão de episódios que tem muito a ver com o movimento da economia internacional. E o Brasil enfiado nesse sistema, né? Não, quando a gente olha o governo Fernando Henrique, nós vamos observar que foi o início do processo de desindustrialização, né? O Brasil começou a perder substância industrial. E aí nós temos que nos referir a uma outra questão. Esse é um momento de transformação da indústria mundial. Você está já na terceira revolução industrial, que é a revolução da informática, dos computadores, etc. Né? Vocês se lembram quando começou essa... Eu me lembro muito bem que nos anos 90, em 89, aliás, eu fui inaugurar, eu era secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, fui inaugurar o portal da FAPESP, que era a primeira entrada para a internet no Brasil. Depois isso se generalizou, não é? E o Brasil tinha, naquele momento, ainda tinha, né? Ainda no final ainda no começo dos 90, o Brasil tinha duas empresas de tecnologia digital, de internet. Tinha a Itautec e tinha a Cobra. Você se lembra disso? A Cobra, lembro da Cobra. Lembra? Muito bem. Para te dar um exemplo de como é que é essa... Eu fui visitar, nós fomos visitar o vice-presidente americano, que era o Al Gore, vice-presidente do Clinton. Era o vice do Clinton. Uma visita oficial, estava lá o nosso querido embaixador, que depois foi também Rubens Recupero. Isso é 90, se eu não estou enganado, é 92, 93. E o Al Gore veio com um programa com 4 pontos para discutir com os brasileiros. Um deles era a lei de informática, que eles achavam que, na verdade, era uma lei protecionista, etc. Depois tinham outros, a lei de propriedade intelectual também, que o Brasil não tinha assinado, a lei de não proliferação de armas nucleares. Só para te contar qual era o clima que estava se colocando internacionalmente, né? E nós hoje temos alguma empresa produtora de equipamentos de informática? Acho que não, né? Não temos mais. Eu acho que não. Eu acho que as que existem, não sei se estou certo, professor, elas mais montam, né, o que vem de fora do que criam, né? Eu acho que criação mesmo, eu acho que não tem, né? Não, na verdade, nós não... Esse projeto da lei de informática, ela vem ainda do governo militar, foi o João Paulo do Reis Veloso que fez, porque estava começando a aparecer a necessidade de se avançar. Eu estou dizendo isso porque a desindustrialização brasileira não quer dizer apenas que nós perdemos setores industriais, e perdemos mesmo. Por exemplo, na eletroeletrônica, nós praticamente somos montadores. Toda a infraestrutura de peças e componentes nós não temos mais, né? Ou seja, nós não dominamos essa forma de fazer, essa tecnologia.
Então, a desindustrialização não é apenas que nós perdemos, nós não soubemos incorporar os novos setores, né? Por exemplo, agora a batalha industrial e tecnológica é em torno dos semicondutores. Um dos elementos fortes do projeto Biden é estimular a indústria de semicondutores americano, porque isso bate direto com o programa chinês também de avançar em semicondutores. Os maiores produtores de semicondutores hoje são Taiwan, né? A China ainda está relativamente atrasada, então os dois estão tentando se articular no sentido de... E o Brasil está muito atrasado nisso, muito atrasado. O Brasil não tem... eu estou olhando, aí o que me assusta mais, Vila, é o fato de que o Brasil não tem projeto nenhum. Não tem. Exato. Na verdade, é um não projeto. É isso que me assusta mais. Aí você me pergunta, o que você acha que dá para fazer? Eu acho que a reconstituição tem que ser uma coisa muito mais ampla do que as pessoas imaginam, porque o nosso atraso é muito grande, né? E aí eu vejo que, às vezes, colegas meus economistas dizem que não tem importância. Não, o Brasil é um grande exportador de commodities, exporta soja, exporta milho, exporta carne de bovina, etc. E aí eles ficam dizendo que não é preciso ter indústria no país. Eu nunca vi uma coisa tão atrasada pelo seguinte, porque indústria, Vila, não quer mais dizer apenas um conjunto de fábricas, é um modo de produzir. Então, se você não tem uma estrutura industrial que se espalhe, por exemplo, a agricultura é altamente industrializada hoje, altamente industrializada, semeadeiras que são automáticas, controle digital da operação das máquinas, os sistemas todos de irrigação são automáticos, né? Então, você industrializou o campo, industrializou, né? O agronegócio brasileiro é muito avançado tecnologicamente, mas ele não tem impacto. Por que ele não tem impacto? Porque você vai importar uma semeadeira, você não produz aqui no Brasil. Você tem que comprar de fora. Então, as articulações dentro do sistema econômico estão se desfazendo, né? Quer dizer, você não tem mais aquela conexão entre os setores, e isso se torna mais grave porque os serviços também se tornaram industriais. Eu chamo isso de hiperindustrialização, porque nós estamos aqui conversando sobre uma forma industrializada, no sentido de que é uma forma tecnificada de comunicação, certo? E os serviços também estão perdendo esse caráter presencial. Você não precisa mais das pessoas vendendo na loja, precisa de menos, né? Porque você compra o quê? Eu não vou fazer propaganda aqui da loja onde minha filha compra, que é o Mercado Livre. Toda hora ela me atormenta com o Mercado Livre. Então, você entra lá, olha as coisas, escolhe e compra, né? Então, isso é uma industrialização dos serviços, assim como as comunicações, etc., etc. Isso é muito preocupante, porque esse país tem 200 milhões de habitantes. E você não pode depender apenas de um setor que, na verdade, gera muito pouco emprego, fora as questões que estão colocadas para todos os países, que é em relação ao mercado de trabalho. Você olha agora as pesquisas nos Estados Unidos sobre o mercado de trabalho, eles não se restringem mais às pesquisas convencionais de emprego e desemprego, eles olham a qualidade do emprego. Então, tem um emprego precário, tem um emprego em tempo parcial, etc. O que eu estava olhando hoje, a proposta de reforma trabalhista é de assustar no Brasil. Por quê? Porque eles estão querendo chancelar essa precarização, né? Então, eles vão, na verdade, impor uma legislação
que desprotege totalmente os trabalhadores, quando o mundo inteiro está no movimento contrário. Eu li outro dia um artigo do Roberto Skidelsky, que é um biógrafo do Keynes, é um sujeito de muita qualidade, ele pertence ele é da Câmara dos Lordes, ele é um ele é Sir Robert Skidelsky. E ele estava dizendo o seguinte: não vai dar mais para você manter as formas de regulação dos mercados de trabalho da maneira que eles são. Então, ele diz, olha, você precisa imediatamente, está propondo na Inglaterra, que você crie um sistema de emprego patrocinado pelo Estado, porque, na verdade, você vai jogar muita gente fora do mercado de trabalho, porque é a lógica das tecnologias contemporâneas, certo? A internet das coisas, a inteligência artificial. Então, não há como você conter isso, né? Não é nenhum determinismo tecnológico. É que é assim que está funcionando, e isso tem um lado bom, que libera tempo das pessoas, né? Cria oportunidade de você se dedicar a outras coisas, porém, isso não vai ser feito espontaneamente, não vai nenhuma força natural de dentro da economia de mercado que vá fazer isso. É preciso que você tome providências e cuide, porque isso tende a se agravar. E eu estou vendo aqui, o que me preocupa mais, como eu estava dizendo, é o fato que nós estamos completamente ausentes dessa discussão, que está ocorrendo no mundo inteiro. Aí, nesse sentido, deixa eu colocar uma questão, desculpe, até o senhor estava falando essa questão do trabalho, eu fiquei me lembrando das discussões do final do século XIX, me lembrei até do Paul Lafargue, lá do Direito à Preguiça, tal, de toda aquela discussão sobre jornada de trabalho, né? No nosso caso, comparando, por exemplo, o exemplo dado pelo professor, Inglaterra, Reino Unido, Brasil, nós somos um país que as desigualdades cada vez parece que se aprofundam mais. A pandemia apresentou o Brasil real, né? Foram descobertos, só no Brasil, 38 milhões de invisíveis. Como é possível? Quantos países não têm 38 milhões de habitantes? Acho que mais de uma centena no mundo, né? No Brasil, mas são inexistentes. A distribuição de renda, bem, é uma velha questão, né? Da péssima distribuição de renda que nós temos no Brasil, uma das piores do mundo. Quer dizer, então, quando a gente vai desenhando a formação, a qualificação da força de trabalho, os problemas no campo da educação, da infraestrutura, e por aí vai. Aí eu coloco uma questão ao professor, bem histórica. Nós precisamos de uma nova Revolução de 30? É uma boa pergunta, acho uma pergunta certeira. Nós precisamos de uma nova Revolução de 30 e, sobretudo, do ponto de vista das concepções que devem guiar a sociedade e a economia brasileira, né? O que me assusta hoje é o seguinte: em 30, né, o choque produzido pela crise de 29, né, levou à tona a necessidade das reformas e nós fomos movidos pela visão do progresso, ordem e progresso positivista, que o Getúlio era um positivista gaúcho, né? E acreditava no progresso, na capacidade de se criarem estratégias de desenvolvimento. Os militares da Revolução Tenentista, você sabe disso, fizeram o tal do Manifesto 3 de Outubro, você se lembra dele? Um manifesto Sim. Muito, incrivelmente capaz de perceber quais eram as fragilidades da economia brasileira. Eu acho esse manifesto é uma das coisas mais incríveis, que, na verdade, estão na raiz da Revolução de 30, né? E o manifesto 3 de outubro foi feito em 3 de outubro de 33, se não me engano. Eu posso estar enganado, mas isso vem dos tenentes. Né? E você sabe que eu estudei no Rio de Janeiro e tive a oportunidade de ter como colega o filho do Juarez Távora, que era um dos
dos tenentes. Sim, E não sim. era nem considerado um dos mais brilhantes. Mas, como ele era muito meu amigo, de vez em quando ele me convidava para almoçar na casa dele e eu conversava com o pai dele. Eu tinha 15, 16 anos. E eu ficava impressionado com aquilo, com a crença que eles tinham no Brasil, sabe? A crença que eles tinham, que, na verdade, era um país que ia avançar. Eu sempre brinco com as pessoas que dizem, por exemplo, eu vou tratar de um assunto que parece que está meio fora, mas não está, que dizem, por exemplo, que o Palmeiras não tem campeonato mundial, e eu não vou esquecer jamais, eu tinha 8 anos, quando o Palmeiras conquistou a Copa Rio, depois do Brasil ter perdido a Copa do Mundo em 50, eu vou usar isso como exemplo do espírito dos brasileiros, né? A Copa de 50 foi marcada por foi o ano que foi realizada a eleição do Getúlio, né? Sim. 50. Mas o espírito, eu me lembro muito bem, o espírito era aquele que presidiu a Copa do Mundo, era um espírito assim de esperança, de crença no país. Isso é muito importante. Crença no país que ia para frente. E o Getúlio fazia sempre aqueles discursos muito animadores, trabalhadores do Brasil, etc, etc. Eu lembro disso porque foi uma decepção tão grande, foi um golpe tão grande a derrota para o Uruguai, que a gente não pode imaginar. Eu acho que pouca gente imagina, eu senti isso na alma, porque eu saí na rua que a minha avó morava aqui em São Paulo, na rua Galvão Bueno, para olhar a cidade. Era um silêncio depois da derrota do Brasil, era uma coisa assim assustadora. Aí eu falei do Palmeiras, porque o pessoal não se dá conta. Por isso que é importante você ter formação de historiador, viu? Porque você tem que ir ao momento, né? E perceber quais são os sentimentos do momento. E parece uma banalidade o que eu vou dizer, mas aquela vitória que trouxe, sei lá, 500 mil pessoas para receber o Palmeiras, era toda aquela sensação de esperança, de que o país ia para frente, de que o país era vencedor, que não podia ter perdido aquela oportunidade de ser campeão do mundo. Então, quando eu digo isso, as pessoas ficam um pouco atônitas, mas é verdade. Por quê? Porque era a sensação de que o país ia para frente. Quando o Brasil ganhou a Copa de 58, a recepção do Juscelino a comemoração das pessoas era uma coisa comovente. Havia crença no país. Havia a crença de que o país ia avançar e havia aquele espírito de construção. É isso. Havia um espírito de construção. Exatamente o oposto que você tem agora, que é um espírito de destruição. Eles estão dispostos a destruir tudo. Isso é muito importante porque impede, Vila, que você tente desenhar um projeto, na verdade, que tenha a ver com, por exemplo, você falou nos 38 milhões, que tem a ver com a incorporação dessas pessoas à sociedade. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos seguir deixando na beira da estrada esse pessoal? Como é possível isso? Não é. Então, o que me assusta mais hoje é, você pode falar, olha, eu digo sempre para os meus amigos, eu tenho um amigo muito querido chamado Zé Carlos de Assis, você deve conhecer, é um Sim, Zé Carlos. O sim, Zé eu Carlos uso. está sempre trabalhando, desenhando um projeto, etc., sempre com aquela boa vontade, com aquele estímulo de Zé, se você não tiver as condições políticas para levar adiante esse projeto, ele vai ficar pelo caminho. Então, hoje em dia, hoje, na minha opinião, nós não temos as condições políticas, as lideranças necessárias e um grupo de pessoas, porque não é só o problema de liderança, é do bloco social capaz de levar isso adiante, esse projeto adiante, o que me deixa muito preocupado, porque nós estamos completamente fora do mundo. Basta ver o que está acontecendo no programa do Biden nos Estados Unidos, depois daquela tragédia que foi o Trump, né? O que está acontecendo na Europa,
O Mário Draghi, que era considerado um sujeito economicamente conservador, está com um programa bastante interessante para a Itália, né? A União Europeia também tem um programa lá de tecnológico, de reindustrialização, etc. E nós? O que temos? De um lado, deixa eu colocar justamente por isso, desculpa, professor. Se de um lado tem essa ausência de lideranças políticas, que eu chamo não de políticos, mas de homens públicos, né? Aquelas grandes figuras que nós tivemos até na história recente do Brasil, né? Lembrar aqui de São Paulo, uma dessas figuras principais, Ulisses Guimarães, essa história do homem público, né? Que é uma coisa diferente do político tradicional, né? O homem público estava indo lá na frente e tal. Então, nós perdemos isso. Por outro lado, nós não perdemos também a ausência da capacidade crítica das universidades ou da intelectualidade de produzir conhecimentos e projetos no plural, né, para o país. E aí essa interligação que tivemos em certo momento, projetos, homens públicos, e isso permitiu um enorme crescimento do Brasil em certo momento Você do tocou num século ponto XX. muito importante. Você, como eu, esteve na universidade, você também está aposentado, né? Sim, sim. Esteve na universidade, eu também estive. E eu vivi essa transição da universidade mais crítica, mais participativa, né? Que eu acho que durou até os anos 70, começo dos 80, e depois a burocratização da universidade. O que é a burocratização? Você prendeu os professores nos grilhões da carreira. Então, tem o negócio dos pontinhos. Você faz pontinhos se você escreve tantos artigos e coloca não sei aonde. Não é isso? Exato. Então, isso. Eu digo isso sempre para os meus amigos que estão lá, meus amigos queridos, eu gosto muito deles, mas eles foram agrilhoados por essa burocratização, os pontinhos, etc., etc. E houve um afastamento do debate público, né? Mas, olha, esse afastamento também se dá por um outro fenômeno que eu considero muito complexo e de difícil encaminhamento, que é esse negócio das redes sociais. As redes sociais, elas, na verdade, transformaram muito a forma de comunicação e do debate. É muito curto. É uma coisa muito curta. Eu converso muito com os professores que estão na faculdade, na Unicamp ainda, ou na Facamp, e eles dizem claramente, você pergunta aos alunos quantos livros leram, muitos deles não leram nenhum. Certo? Você acha? Não leram nenhum. Eles estão muito preocupados com isso e com razão. Porque é muito difícil. É o vício agora da apostila. O sujeito não lê mais um livro. Você acha que é possível você ter uma formação de economista, historiador, advogado, sociólogo, sem ter lido livros fundamentais? Imagina um sociólogo que não leu o Durkheim, por exemplo, ou um historiador que não leu, digamos, o Hobsbawm, né? Não vai, né? Não vai dar. Então, agora, eu peguei um pouco desse momento, professor, que era a história do texto. Vamos discutir o texto. O texto era um capítulo. Então, alguns passaram 4 anos do curso sem ter lido um livro completo, porque era só o capítulo. Então, era o texto. E que muitas vezes era até a conclusão, ou era um capítulo inicial, não importa, mas você nunca tinha a visão do todo, só da parte, né? Isso, muito bem observado. Mas esse é um problema, né? Porque esse é um problema que deve ser atribuído também às orientações pedagógicas das universidades. Exato. Porque é o seguinte, você tem que fazer, olha, você vai ler tal livro, tal livro, tal livro, e aí faz o seminário. Eu fazia assim,
seminário era sobre o livro. Até hoje, eu pego, tem que ser remotamente, os professores da Facamp de economia, e nós discutimos ao longo de um semestre 2 ou 3 livros inteiros, né? Porque, como você disse, precisa ver o todo. Não adianta você ler um capítulo, aí você vai introduzindo uma forma fragmentada de conhecimento. Não é legal, porque o livro é... Você sabe disso, você escreveu um livro, você sabe disso, o livro, na verdade, é um todo, não é? Você não pode pegar a parte separada do todo, porque ele está todo Claro. articulado por dentro, não é? Então, isso é um problema, realmente, da formação intelectual aqui no Brasil, e muito preocupante. Muito preocupante. E nesse cenário, desenhando agora, nós temos um processo eleitoral o ano que vem, em meio a uma conturbação política terrível, em meio à pandemia, mais de 500, quase 560 mil mortos, numa situação econômica preocupante, no mundo, professor expôs, de rápida transformação. Acho que provavelmente é difícil encontrar na história econômica mundial uma transformação tão rápida em tão curto espaço de tempo. Uma transferência do eixo econômico para a região Ásia-Pacífico, né? Que se transforma na região mais dinâmica do capitalismo. E nós, o professor destacou, alheios a tudo isso, como se nós estivéssemos ainda no mundo da Guerra Fria. O Muro de Berlim não caiu, não chegou a notícia ao Brasil que ele caiu em 9 de novembro lá de 1989. Quer dizer, e juntando tudo isso, essa nossa dificuldade de entender o movimento da economia mundial, as nossas potencialidades e um processo político que a gente sabe vai ser muito tenso o ano que vem. Já é tenso agora, tudo indica que será pior. E aí, qual a análise que o senhor faz? Quer dizer, como que é possível... eu sei que é uma pergunta complexa, ninguém tem a resposta, mas como é que o senhor vê, vendo diferentes momentos do Brasil, esse que nós estamos chegando a um processo eleitoral complexo e num momento econômico muito difícil? Mas, então, eu fico muito preocupado, né, com a possibilidade de você ter um aumento do tensionamento e um avanço dessa, que o pessoal chama de polarização, mas não é. É um aumento do tensionamento social mesmo, né? Em que nós temos uma camada da população completamente entregue a crenças, né? A crenças, sem nenhuma capacidade crítica. Veja só essa ideia do voto impresso, né? Esse debate sobre o voto impresso. Eu faço questão aqui de expor uma experiência de vida que eu tive. Meu pai foi juiz nos meados dos anos 40 até meados dos anos 60. E ele apurou várias eleições, né? Inclusive apurou a eleição de 50. Eu me lembro bem, nós estávamos em Cananéia, e ele foi apurar as eleições na ilha de Ariri, onde tinha 3 votos, e ele teve que tomar muito cuidado para não haver falsificação dos votos. 3. Eram 3 eleitores. Você imagina o que não acontecia nas mesas de apuração. Ele ficava a madrugada apurando e tomando cuidado, porque o roubo não acontecia só na contagem dos votos, acontecia na transmissão para o mapa, tinha um mapa eleitoral. Então, você falsificava ali no mapa, tinha que ter um cuidado incrível. E eu me lembro até que ele me falava muito de um livro do Vitor Nunes Leal, chamado Coronelismo em Chá de Voto, em que o Nunes Leal trata desse assunto, que era o controle do voto. Então, essa argumentação do Bolsonaro, de que o voto precisa ser auditável, ele quer na verdade, a fraude. Ele quer a fraude. Porque se você pega o voto em papel, e não é verdade que a urna não possa registrar aquilo de uma maneira correta, né? Se você deixa a contagem do papel, você vai dar origem à fraude.
inevitavelmente. Não há como escapar. Eu assisti várias eleições, meu pai chegando em casa de madrugada, às vezes ele mandava prender o mesário, porque o cara estava roubando, né? E, aliás, isso é a história. Se você pegar a história das eleições brasileiras, era o voto de cabresto. O que era o voto de cabresto? Né? Era o cara que ia já com o voto escrito pelo coronel, que ele depositava na urna. Agora, como é que vai ser o voto de cabresto? Você pede para imprimir, o cara pede para imprimir o voto, ele vai mostrar para o chefete dele em quem ele votou. Certo? É um negócio Exato. inacreditável. Então, o que eu estou vendo é muita preocupação com essa situação política, esse tensionamento que a gente está vivendo, né? E, agora, vamos admitir que a nossa situação é demasiado trágica, porque ele não tem qualquer possibilidade de se autocontido, de se conter. Ele vai continuar desafiando e enfrentando, etc. Não sei, olha, eu não quero fazer previsões, não acho que ele vai ter condições até, olha, e mais, vai ter uma reunião ambiental agora segunda-feira, em Glasgow. Você está sabendo, né? Reunião Sim, de sim. Glasgow. Nessa reunião, eles vão criar o crime de econocídio. Estão preparando o crime de econocídio. E um dos candidatos a ser condenados no Tribunal de Haia pelo crime de econocídio, se isso for sancionado pelas Nações Unidas, é o Bolsonaro. Ele é o forte candidato a ser condenado pelo crime de econocídio. É segunda-feira, a reunião começa. Aliás, hoje tem uma matéria, acho que no Valor, na última capa sobre isso, na última página sobre isso, do caderno principal. E porque essa questão ambiental, Vila, se tornou uma questão de defesa da humanidade. De defesa da humanidade. Então, não é uma coisa com a qual você possa brincar, não. Isso pode ter consequências muito graves. E eu acho que o Brasil se portou e está se portando de uma maneira irresponsável diante disso. O Brasil não, o governo brasileiro, né? Sim, sim, sim. É verdade. Bem, eu queria agradecer muito aí ao senhor, ao professor Luiz Gonzaga Beluso, essa conversa, que não é muito mais uma conversa do que uma entrevista, a gente tem de ficar ouvindo o professor, porque faz um longo apanhado histórico, econômico, político. Eu acho que é importante colocar essas questões da vida pessoal, do que viu, do que assistiu, né, em vários momentos históricos, inclusive a referência ao Juarez Távora. Eu me lembrei que o irmão dele, o Joaquim Távora, morre aqui em 1924, aqui em São Paulo, na Revolta de 24, que é o segundo 5 de julho, né? Isso. E essa questão do tenentismo, da sociedade lá do Clube 3 de Outubro, de toda aquela visão de mundo, né? Essa questão do Getúlio, o positivismo, que é o castilismo gaúcho, né? Quer dizer, como aquele castilismo forma o Love, o livro do Love sobre o Rio Grande do Sul é muito bom, né? Que mostra como se construiu um Estado na República Velha, ou na Primeira República, se assim preferir, que é totalmente diferente dos outros estados, né? E é esses que vão fazer 30, né? E espalhar aquela experiência Exatamente. castilhista Rio para Grande o do Sul Brasil inteiro. é um caso especial, é isso mesmo. Sim, é muito interessante. Então, essas questões, porque a ideia justamente aqui do canal, e acho que essa é uma das razões, chato dizer isso, mas do sucesso do canal, professor, é isso, é no sentido de problematizar as questões e qualificando as reflexões, né? Saindo do senso comum, a filosofia das massas, né? E tentar qualificar a reflexão. Então, eu agradeço muito o senhor ter aceito o meu convite, muito obrigado mesmo. Bom, eu que agradeço. Você falando dos homens públicos, eu deixei de fazer um registro da minha Faça. convivência com o doutor Ulisses Guimarães ao longo de 20 anos. E ele é um homem público mesmo, você citou. Era um homem público em estado puro. Né? Não tinha nenhuma ambição pessoal que o atrapalhasse. Difícil, né? Basta lembrar 1984, depois da derrota das diretas,
a figura, quem era o senhor diretas? Ulisses Guimarães. Mas ele teve essa altivez aí, democrática, patriótica, de ceder ao Tancredo, né, a candidatura do colégio eleitoral, por analisar que naquela conjuntura, né, ele teria mais chances de vencer o Maluf. É uma coisa complicada, né, toda aquela discussão em janeiro de 85, né? Ele fez um discurso na casa dele, que pouca gente assistiu. Estava lá Dona Amora, a mulher dele, sentada num sofá assim de costas, nós estávamos de frente. O João Manuel se lembra disso. E ele fez um discurso depois da derrota das diretas. E o discurso começou assim: para as indiretas, eu não vou, porque eu fiquei incumbido, diz ele, de ouvir a voz das ruas. Ele fez os comícios pela eleição direta, né? Então, não pensem que eu estou dando um golpe. Agora é a hora de nós apoiarmos a candidatura do meu companheiro Tancredo Neves. Ele sabia direitinho que, na verdade, ele não podia, dado o que ele simbolizava nas diretas, que ele não podia ser candidato nas indiretas, no colégio eleitoral. Ele falou: para o colégio eleitoral eu não vou. A Dona Amora chorava ali. Eu me lembro bem quem estava lá, acho que estava o Fernando Henrique também. E depois, na morte do Tancredo, as pessoas tentaram fazer com que ele assumisse. Ele falou: não, agora vai assumir o vice-presidente, vai assumir o... Isso, eu falei olha só, eu estava no restaurante, ali no restaurante Rodeio, que eu frequentava muito, estava lá, ele me ligou para falar: olha, estão me tentando aqui fazer com que eu aceite, não vou aceitar. Agora é o José Sarney. E no caso do colégio eleitoral, matar a cobra com seu próprio veneno, né? Isso. E foi assim que ocorreu, né? Puxa vida, é bom a gente lembrar. Vamos ver se agora, no meio desse momento político, não surjam homens públicos. Vamos esperar, né? Que esses... Porque tem gente boa por aí, né? Isso que a gente está vendo na própria CPI da Covid e da pandemia, tem muitos senadores que o Brasil não conhecia. Isso. E que estão sendo revelados para o Brasil, né? Que as pessoas conheciam no seu estado, mas o Brasil inteiro não conhecia, né? E gente jovem, capaz, competente. O Maraziz é uma figura impressionante. Sim, de equilíbrio, sim. De sensatez e de firmeza. É verdade. Professor, então, muito obrigado mesmo, agradeço muito o senhor ter aceito o meu convite e vamos aguardar, vamos acompanhar a conjuntura política e econômica brasileira e esperar que o Brasil, como já saiu de momentos difíceis, também vai sair desse. Então, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Deus te ouça. Um abração. Então, professor, valeu. Obrigado.